Boa noite. I wish I was coming to this marriage dinner. Eu queria comparecer também para esse jantar dos namorados. Sounds fun. Parece que vai ser divertido. And there's free parking. E vai ter estacionamento grátis. That's a good thing. Isso é algo bom. I remember when I lived in Los Angeles. Eu lembro quando eu morava em Los Angeles. You always have to pay for parking. Você sempre tem que pagar para o estacionamento. And so when I married my wife, Então, quando eu casei com a minha esposa and we decided to have children, e nós decidimos ter filhos, we said we're not going to raise our kids in this crazy city. aí eu falei, não, a gente não vai criar nossos filhos nessa cidade louca. So we moved back up to Northern California. E aí a gente se mudou para o norte da Califórnia. And I can remember pulling into a restaurant. E aí eu lembro de chegar num restaurante And there was no one there to charge us money to park there. e não tinha ninguém lá para cobrar o estacionamento. And it's like you get used to that. E aí você fica acostumado, né, com Free aquela parking. ideia. It's good to be good. Ah, então estacionamento gratuito. Isso vai ser bom. Tonight I want to give you a little background of what we're going to talk about. Hoje à noite eu queria explicar para vocês sobre o que a gente vai falar. The topic is depression. O tema é depressão. Can I just see a show of hands? Have you ever experienced depression? Vocês poderiam levantar a mão quem já passou por uma depressão? Anybody been depressed? Alguém aqui já ficou I deprimido? want you to observe. Eu queria só observar, It's probably a majority of the room. provavelmente a maioria da igreja. Almost all of us deal with this. Quase todos nós lidamos com isso. In fact, the reason why I want to talk about this tonight, Na verdade, a razão pela qual eu quero falar sobre isso hoje à noite, I had a coworker of mine eu tinha um colega de trabalho who worked in our ministry, que trabalhava conosco no nosso ministério and 6 months ago, e 6 meses atrás she attempted suicide. ela tentou o suicídio. And I didn't know E eu não estava sabendo that she was hurting. que ela estava magoada. I couldn't see it. Eu não conseguia ver. She seemed happy to me, Ela parecia feliz para mim, and she was miserable inside. mas ela estava despedaçada por dentro. I've actually had many people in my life E eu, na verdade, já tive várias pessoas na minha vida that have experienced that severe depression. que já passaram por essa depressão severa. And so I hope tonight Então eu espero que hoje à noite you can have some encouragement você possa ter um encorajamento if you're struggling with some feelings of depression. se você está passando por essas lutas e sentimentos deprimentes. I believe Eu creio que that the Bible is full of people a Bíblia está cheia de pessoas who have also struggled with depression. que também passaram por depressão. We'll go over some of those stories tonight. E a gente vai estudar alguma dessas histórias hoje à noite. But even Jesus Mas até Jesus struggled with depression. também lutou contra a depressão. Did you know that? Vocês sabiam disso? Let's bow our heads for a word of prayer. Vamos curvar os nossos frontos para orar. Dear gracious Heavenly Father, Querido e gracioso Pai, as we close up this evening ao encerrarmos essa noite with these final messages, com essas mensagens finais, we pray that something will be said here tonight nós oramos para que algo possa ser dito aqui hoje à noite, that will be encouraging, que será encorajador, that will teach us and show us that we're all in this together, que nos ensinará que estamos todos nessa barca and that will inspire us to help each other e que isso nos inspire a ajudar uns aos outros when we are in times of need. quando nós estamos em momentos que necessitamos. I pray that you speak your words through me tonight. Eu oro para que o Senhor fale através de mim hoje à noite. We love you. Nós te amamos In Jesus' name, em nome de Jesus. amen. Amém. I want to give you a few bullet points of who struggles with depression. Eu queria dar alguns pontos chaves sobre quem luta contra com a depressão. I also want to make this clear E eu também queria deixar isso claro, that this is not a how to solve the problem. que essa não é uma receita de como você irá resolver o problema. It's more or less É mais ou menos how to deal with it from the Bible. como você lidar com isso
Depression is very real. De acordo com a Bíblia, a depressão é algo muito real. In fact, we have a national publication in the US called Psychology Today. Na verdade, tem uma publicação na revista Psicologia Hoje. And they estimate that around the world there's 300 million people that live with severe depression. E eles estimam que ao redor do mundo tem 300 million. 300 milhões de pessoas que sofrem com a depressão. This is not a small group of the population. E isso não é uma parte pequena da população mundial. Lots of people live with it. Várias pessoas vivem com isso. There's multiple factors of why people become E depressed. tem múltiplos fatores de por que as pessoas entram em depressão. Some of them are situational, Algumas delas são situacionais, things that happen to you possibly when you're youth, coisas que acontecem com você provavelmente na sua juventude, abuse. abusos, Some of them are mental deficiencies in our brains, e algumas delas são deficiências mentais nos nossos cérebros. and all of these E todas essas coisas need to be taken seriously. precisam ser levadas muito a sério. If you struggle with depression, Se você está lutando com a depressão, please talk with people. por favor, converse com as pessoas. Tell them. Fale com elas. Many of your church Muitos membros da igreja would be more than willing estariam mais do que querendo to spend time with you passar tempo com vocês and help you through those e moments. ajudá-los nesses momentos You're difíceis. not alone. Você não está sozinho. Depression is very difficult A depressão é bem difícil when you're in the state of depression quando você está no estado de to depressão, help someone else. para você ajudar outra pessoa. And we as Christians E nós, como cristãos, are called to be a blessing to others, somos right? chamados a ser bênçãos para os outros, não é? It's the very job of every Christian. E a base, é o dever de todo cristão. You're supposed to be others focused. Você deve ser o foco dos outros, focar nos outros. But when you're depressed, Mas quando você está deprimido, it's hard to think of other people. é difícil pensar nos outros. So the devil knows Então o diabo sabe if he can make you que depressed, se ele conseguir fazer você you ficar com won't depressão, do what you're called to do as a Christian. você não fará o que você é chamado para fazer sendo um cristão. Psychology Today says that the origins vary, A psicologia hoje diz que as origens da depressão variam. and they highly suggest seeking professional help E eles sugerem que vocês procurem ajuda profissional if you seem to always be in that state of se depression. você parece que está sempre naquele mesmo estado de depressão. The number one most recommended and cheapest option to help with depression A razão mais barata e recomendada para você tratar a depressão é is exercise. exercício físico. If you feel depressed, Se você está se sentindo deprimido, go for a run, vai correr, go for a walk, vai caminhar, go for a swim or a bike. vai nadar ou pedalar. You will find Você vai achar that God has given our que bodies Deus está dando ao nosso corpo the ability to release feel-good chemicals a habilidade de liberar químicas que nos fazem sentir bem when we exercise. quando nós nos exercitamos. And so this is one good way that you can help if you're feeling down. Então essa é uma maneira boa de te ajudar quando você está para baixo. Now I want to share a story with you. Agora eu quero compartilhar uma história com vocês. I have a ministry friend in the United States. Eu tenho um amigo de ministério lá nos Estados Unidos. He speaks all over the world. E ele fala ao redor do mundo. And he is a very, very good minister. E ele é um agente muito bom de Deus. And I saw him this last year at a youth convention. E eu o vi ano passado, numa convenção de jovens. And I asked him how things were going. E eu perguntei a ele como vai as coisas. And he shared with me how depressed he was. E ele compartilhou para mim a experiência depressiva, o quanto He que said he ele would estava mal. preach in churches. Ele disse que ele estava pregando nas igrejas. And if you saw him preach, he was very lively. E se você visse ele pregando, ele estava bem And as vivo. soon as the sermon was over, Mas assim que o sermão acabasse, he would go back home ele voltava para casa and he could not think positive thoughts. e ele não conseguia pensar pensamentos positivos. He was vegan. Ele era vegano. He exercised. Ele se exercita. Everything he tried to do Tudo que ele tenta fazer, did not seem that it helped the problem tudo que ele tentou fazer pareceu não ajudar no problema dele. until he started looking in Mrs. White's writings. Até ele começar a ler os livros da Sra. White. And she made an interesting statement. E lá ela tem uma
ela dá uma declaração interessante. She said, out of the stomach Ela diz que do estômago come the issues of life. sai os problemas da vida. Now you've heard the Bible say, out of the heart come the issues of life. Mas na Bíblia diz que do coração é que saem os problemas da vida. So as he started reading Mrs. White's writings, Então, ao ler os escritos da Sra. White, she started mentioning things about the diet of Adam. ela começou a mencionar sobre a dieta de Adão. And so he started thinking, what is the diet of Adam? E então ele começou a se indagar. Qual era a dieta de Adão? Because vegetables were introduced after sin, right? Porque os vegetais foram introduzidos depois do pecado, não é? Adam ate fruits and nuts. Adão ele comia só frutas e castanhas. And so he started doing some research. Então aí ele começou a pesquisar. And he found a lot of research E ele achou várias pesquisas that talked about fruit que falavam sobre frutas helping depression. ajudando a combater a depressão. And so he did a fruit fast. Então ele fez um jejum de frutas, Only fruit. só de frutas. And he said in 10 days, E ele diz que em 10 dias he was able to think clearly ele estava capaz de pensar mais claramente that he hadn't had clear thoughts like that e que ele não tinha pensamentos claros como aqueles in 10 years. em 10 anos. And these studies that he was reading, Esses estudos que ele estava he just estudando, found on the internet. ele apenas achou-os na internet. The reason I'm sharing that with you A razão pela qual eu estou compartilhando isso is com if you vocês find yourself falling into depression often, é que se vocês estão se achando que estão repetidamente caindo em estado do depressivo, some research. façam umas pesquisas. There isn't a lot of information on the internet, Há várias informações na and internet. maybe you'll find something that can help you out. E talvez você pode achar algo que possa te ajudar. The American National Publication of Medicine A Publicação Nacional de Medicina dos Estados Unidos put out a study that talked about a lot of people that suffer with depression. colocou no site deles uma pesquisa sobre pessoas que sofrem de depressão. There's a correlation with low blood flow to the frontal lobe, Tem uma correlação direta com pouco sangue fluindo para o lobo frontal. meaning the less blood flow you have to your frontal lobe, Significa que quanto menos sangue está indo para o seu lobo frontal, they noticed that there was a correlation with people who were depressed. eles viram que tinha uma relação com as pessoas que estavam deprimidas. Now I find that interesting Agora, eu acho isso bem because if interessante, some of you were here last year for our presentations, porque alguns de vocês que estavam aqui ano passado para as nossas we palestras, talked a lot about the TV. a gente falou muito sobre a televisão. When you watch television, Quando você assiste televisão, your frontal lobe o seu lobo frontal, blood flow decreases. a corrente sanguínea dele diminui. You guys can look this up on the internet. Vocês podem pesquisar isso na internet. The more time that you spend in front of the TV, Quanto mais tempo você passa na frente da the televisão, less blood flow you have to your frontal lobe. menos sangue corre para o seu lobo frontal. So there's a lot of scientific information Então há várias informações científicas that talk about why you don't want to spend hours and hours and hours in front of a TV. que falam por que você não deveria e não deveria querer passar horas e horas na televisão. There's a behavioral scientist, he's an Adventist in the United Tem um States. cientista comportamental, ele é um cientista americano e adventista. His name is Dr. Neil Nedley, O nome dele é Neil Nedley. and he has a depression and recovery program. E ele tem um programa de depressão e reabilitação. And I've seen a lot of kids go through his program E eu já vi vários jovens irem para o programa dele and get rid of their depression. e conseguirem superar a depressão. One of the first things he does when you go to his clinic, E uma das primeiras coisas que ele faz quando você vai à clínica dele, he says, "Give me your phone, ele diz: me dá o seu celular, give me your iPad, me dá seu iPad, no TV, nada de TV, no video games, nada de videogame, nothing." nada. Because he knows that the blood flow to the frontal lobe is important to get rid of depression. Porque ele sabe que o sangue correndo regularmente no lobo frontal é importante para evitar a depressão. How many of you have heard of the term binge watching? Quantos de vocês já ouviram do termo binge watching? Anyone? Alguém aqui? Netflix? Netflix? Yes? Sim? You know how people sit down at Netflix and they watch the entire season Sabe in quando- one sitting? Sabe quando as pessoas sentam para ver Netflix e elas assistem uma temporada inteira numa sentada? Has anyone done that? Alguém já fez isso? That you want to admit? Aham. Look at this.
On the internet, Vejam só, na there internet is many studies há várias pesquisas that show que mostram if you binge watch Netflix, que se você ficar assistindo a Netflix, it makes you depressed. isso te deixa deprimido. Go and look up on the internet a study in 2016 Pode pesquisar isso na internet. Um estudo em 2016 says if you binge watch TV shows, diz que se você ficar assistindo esses programas, essas temporadas, you're 35% more higher able to get depressed. você tem 35% de chance a mais, probabilidade de ficar deprimido. How many have seen Game of Thrones? Quantos aqui já assistiram Game of Thrones? Guerra dos Tronos? Yes, a few of you. Sim, alguns de vocês? They talk about in Game of Thrones, they studied 9,000 people who watched Game of Thrones. Eles estudaram 9.000 pessoas que assistem o Game of Thrones. And they found E eles encontraram that they were at higher health risks que eles estavam em um risco maior just from watching that show. de sanidade mental só por assistir essa série. Now, what does watching TV have anything to do with your health? Mas o que assistir televisão tem a ver com a minha saúde? I'm telling you this. Eu estou lhe dizendo isso, You should look it up on the internet. que você deveria pesquisar isso na I don't have internet. time to go over all the studies, Eu não tenho tempo de passar todas as pesquisas but look aqui, it up yourself. mas você pode procurar. The Bible says in Philippians 4, verse 8, A Bíblia diz em Filipenses 4, verso 8, whatever is true, tudo que for verdadeiro, whatever is honorable, tudo que é honrável, just and pure, justo, puro, if there's something commendable, se tem algo recomendável, excellent, excelente, if anything is praiseworthy, se tudo é de boa fama, think on those things. pense nessas coisas. When you concentrate on so much evil, Quando você se concentra em tanta coisa ruim, it affects our minds. isso afeta as nossas mentes. How many of you have Instagram? Quantos de vocês têm Instagram? Yes? Sim? How many of you have ever been depressed Quantos de vocês já ficaram deprimidos from Instagram? por causa Raise do your Instagram? hand high. Pode levantar a mão. Lots of people. Muitas pessoas. I was surprised when I looked this up on the internet. E eu fiquei surpreso quando eu fui pesquisar sobre isso na internet. There is a lot of people Há várias pessoas who are depressed because they're constantly looking at what everyone else is doing. que estão deprimidas porque eles estão constantemente vendo o que as outras pessoas estão fazendo. Time magazine A revista Time did a research fez uma pesquisa on all sorts of people that have become depressed. em todas as pessoas que ficaram deprimidas. They surveyed 1,500 young adults. Eles pesquisaram 1.500 adultos e jovens. And here they have a fear and anxiety of depression. E aqui eles tinham depressão, ansiedade. And they found that a lot of people had a fear of missing out. E eles descobriram que várias pessoas tinham medo de não serem notadas. So when you see all these other people having fun, Então, quando você vê todas as pessoas se divertindo and your life isn't like theirs, e a sua vida não é igual a it delas, causes some depression. isso causa uma depressão. Here's the study. Aqui tem um outro estudo. You guys can look this up on the internet as well. Vocês podem pesquisar isso também na internet. But in this study, Mas nessa pesquisa, they showed a lot of what they call influencers on social media. eles pesquisaram vários dos influenciadores nas redes sociais. People that everyone is following. Pessoas que várias pessoas seguem. Here's a picture of a girl in nature. Aqui é uma fotografia de uma garota She has na a lot natureza. of likes, 2,500 likes. Ela tem várias curtidas, né? 2.400 And next likes. to the picture, E do lado da foto, she's telling everyone that the picture's totally fake. ela tá na legenda, né? Tá dizendo She para todo mundo spent que over 2 a hours foto é falsa. Ela bateu mais de 2 horas photoshopping herself herself in the picture. botando ela In na fact, foto. she wasn't even standing out in the open. Na verdade, ela nem estava a céu aberto. She said it was a rainy day. Ela disse que estava chovendo quando ela tirou essa foto. And she created this montage, E aí ela fez essa montagem and she told everybody that she's having fun traveling the world. e ela disse que estou me divertindo aqui viajando. There are many things on the internet Há várias coisas na that internet people have spent time creating que as pessoas gastam tempo criando that aren't even real.
que não são nem reais na verdade. When this study decided to ask all of these people if they've ever felt depressed because of watching what other people are doing on E Instagram, quando esse estudo perguntou para as pessoas se eles já ficaram deprimidos por ver a vida das outras pessoas no Instagram, 93% of the people that they studied all claimed they had experienced depression. 93% das pessoas que foram entrevistadas disseram que sim. Já The ficaram reason deprimidas. is a lot of people A razão é que várias pessoas post things postam that aren't true. coisas que não são verdadeiras. Here's an example, a video clip of somebody doing this. Aqui é um exemplo de um clipe, alguém fazendo isso. This is the reality of the situation. Essa é a realidade da situação. This is how most people É assim que a maioria das pessoas are only posting estão só postando their best self. o melhor da vida deles. So when we look at this, Então, quando nós contemplamos isso, you don't realize você não percebe que some people algumas pessoas have taken 300 pictures tiraram mais de 300 fotos to get that one. para conseguir aquela única, Every angle, de todos os ângulos, right? certo? That's not real. Isso não é verdadeiro. Brothers and sisters, Irmãos, you see, the devil knows if he can get us depressed, você vê, o diabo sabe que se ele conseguir we can't be deprimir, used for God. que se ele conseguir deprimir-nos, nós não vamos ser usados por Deus. We have all of these devices in our Nós lives, temos todos esses aparelhos em nossas TVs, vidas, video games, you name it. televisão, videogame, pode dar o nome. They're contributing to our depression. Eles estão contribuindo para a nossa depressão. How about winning the lottery? Que tal ganhar na loteria? Anybody ever thought it would be fun to win the lottery? Alguém já pensou que seria divertido ganhar na Yes? loteria? Somebody in the United States
a few months ago, Alguém nos Estados Unidos, alguns meses atrás, just won $780 million. ganhou $780 million. 700 milhões Yeah, e gotta do 80, the math. Times De dólares. 4. That's almost 3 billion reais. Isso é quase 3 bilhões de reais. One person. Uma pessoa. I looked this up on the internet. E eu pesquisei sobre isso na internet. They call it the curse of the lottery. Eles chamam de a maldição da loteria. There is story after story of people who have won 300 million and lost everything. Tem várias histórias de pessoas que ganharam milhões e já perderam tudo. People in Europe that won 1.8 million and lost everything. Pessoas na Europa que ganharam 1,8 milhões de People euros that have e já been perderam murdered. tudo. Pessoas que já foram assassinadas. And if you look up the stories of the people that won, E se você procurar a história das pessoas que venceram, they all say the same thing. eles todos dizem a mesma coisa. I wish I would have never won. Eu queria nunca ter ganhado na This loteria. is a curse. Isso é uma maldição. What about success? E o sucesso? If I was only successful, Se eu só tivesse sucesso, I would be happy. eu seria feliz. If I had an airplane and a fancy car, Se eu tivesse um avião e um carro that bacana, would make me happy, right? isso me deixaria feliz, certo? There is a lady that just killed herself this last year. Tem uma moça que acabou de se matar no ano Her passado. name is Kate Spade. O nome dela era Kate Spade. She makes handbags, Ela faz bolsas, very famous handbags in New York City. várias bolsas famosas para Nova York. She was going to sell her company E ela ia vender a empresa dela for $2.5 billion. por 2,5 bilhões de dólares. That amount of money is mind-boggling to me. Essa quantidade de dinheiro é impressionante para mim. If you were going to count to 1 billion, Se você fosse contar até 1 bilhão, meaning 1, 2, 3, 4, 5, like that, começando do 1 até o 5, desse jeito, it would take you 100 years to count to a billion. levaria você 100 anos para você chegar até 1 bilhão. That's how much money that is. É essa quantidade de dinheiro. She just killed herself, Ela acabou de se matar, completely miserable. completamente triste. So what if you had fame, E se você tivesse fama, então, right? certo? If I was only famous Se eu fosse famoso and people knew who I e as was, pessoas soubessem quem eu era, that would make me happy, isso me right? deixaria feliz, não? You look this up on the internet. Pode procurar isso na internet. This is over 55 celebrities. É uma lista de mais de 55 You know celebridades. all these names. Você conhece todos esses nomes They suffer from depression. e eles sofrem com depressão. Main actors. Atores principais. How many have recognized James Franco, Quantos aqui reconhecem o James Franco? right? Severely depressed. Severamente deprimido. In fact, he says that he has everything he's ever wanted, Na verdade, ele diz que ele tem tudo, o que ele sempre quis, and he's completely depressed. mas ele está completamente deprimido. He wishes Ele queria he could figure this out. solucionar isso. How about The Rock? E o The Rock, Dwayne Anyone know Johnson, The Rock? sabem? Vocês You conhecem? smell Aqui? what The Rock is cooking? Don't have that here. He's severely depressed as well. Ele também foi Listen to severamente what he deprimido. says. Ouçam o que ele diz, o testemunho dele. I found that with depression, one of the most important things you could realize is that you're not alone. You're not the first to go through it. You're not going to be the last to go through it. And oftentimes it happens. You feel like you're alone, and you feel like it's only you, and you're in your bubble. And I wish I had someone at that time who could just pull me aside and, hey, it's going to be okay. It's going to be okay. Here's someone who's a very successful actor, Aqui é alguém que que tem boa and he's fama, saying, I wish I just had someone e ele diz, eu só queria ter alguém that could pull me aside que poderia me levar para um canto and just tell me it's okay. e falar que tá tudo bem. Do you know that these celebrities are surrounded with people? Vocês sabiam que essas celebridades são cercadas de pessoas, né? When I saw Britney Spears at her birthday party, Quando eu vi a Britney Spears no aniversário dela, there was at least 7 or 8 people around her the Tinha- whole time. tinha pelo menos 7 ou 8 pessoas ao redor dela, o tempo You todo. couldn't even get close to her to have a conversation. Você não podia nem chegar perto dela para conversar. And there's people constantly around these people. E há várias pessoas constantemente ao redor dessas pessoas. Yet they're lonely. Mas eles estão solitários.
You're not alone if you suffer from this. How about Jim Carrey? Então, que tal Jim Carrey? You ever seen anything of him in the news Já lately? viram algo dele nos noticiários ultimamente? Here's what he says. Aqui o que ele diz. What are we? O que nós somos? Why are we here? Por que nós estamos aqui? And the answer to both of those questions E a resposta a ambas as questões is nothing. é nada. For as far as I'm concerned, Por mais que eu me preocupe com isso, this means nothing. isso não significa nada. What a terrible existence. Que existência terrível essa He dele. doesn't realize who he Ele is. não sabe quem ele é. He doesn't realize why he's here on this planet. Ele não sabe por que ele está aqui nessa terra. He had a quote that he said recently that he says, I wish everyone could be rich and famous Uma vez ele disse: eu queria que todo mundo pudesse ser rico e famoso so that you would know para que você pudesse it's not worth conhecer it. e saber que isso não vale a pena. I've met many of these E celebrities, eu conheci várias dessas and celebridades. it's the same story. E é a mesma história. They're miserable. Eles são tristes. So what I'm proposing to you tonight, Então, o que eu proponho para vocês essa noite, perhaps part of our depression talvez parte da nossa depressão comes from vem you don't know who you are. de você não sabe quem você é. Why are you here on this planet? Por que você está aqui nesse Why did planeta? God create you? Por que Deus lhe criou? What are you doing in the Seventh-day Adventist O Church? que você está fazendo na igreja If adventista do you sétimo don't dia? know why God created you and put you here, Se você não sabe por que Deus te criou e colocou você aqui, and for what purpose He's called you for, por qual propósito Ele está te chamando, it's very easy to get depressed. é muito fácil você ficar deprimido. Who are we is the big question. Quem somos é a grande questão. We have a checklist in life. Nós temos uma lista da Graduate from vida. school, Vou me formar, get married, me casar, have some kids, ter filhos go to work all day long, e trabalhar o dia todo so someday you could retire. para que algum dia você possa se aposentar. Do you have that in your country too? Vocês têm isso aqui, né, no Brasil também? Is that all life is about? E a vida é só sobre isso? There's got to be something more to this life, Deve right? haver algo a mais nessa vida, não é? So look at this. Here's the top things that people around the world have always questioned. Então aqui são as top 7 perguntas que todo mundo ao redor do mundo se Number pergunta. 1, what is the meaning of life? A número 1 é: qual é o significado da vida? Number 2, who am I? Número 2, quem sou eu? Number 3, what is right and wrong? A terceira, o que é certo e o que é errado? Number 4, what is time? Número 4, o que é o tempo? Number 5, what happens to you when you die? Número 5, o que acontece com você depois que você morre? And number 7, sorry, I skipped a number. Número Number sete. 7 is, does God exist? E número 7, eu pulei um número, é se Deus existe. These are the questions Essas são as perguntas that every culture que toda cultura around the ao world redor do mundo want to know. quer saber. So I'm going to try to share with you tonight Então eu vou tentar lhes mostrar hoje à noite. why you Porque você are sitting here está sentado aqui in this church tonight. nessa igreja hoje à noite. David asked this question. Davi fez essa pergunta. When I consider the heavens, Quando eu penso nos céus, the work of your fingers, o trabalho das tuas what mãos, is man o que é o homem that you are mindful of him, que você se importa com ele, and the Son of Man e o filho do homem that you care for him? para que você se importa com ele. David saying, you are the God of the universe. Davi está dizendo: você é o Deus do universo. Why do you care about me? Por que você se importa comigo? We're this little tiny speck in the universe. Uma poeirinha pequena no meio do universo. Remember, man's been asking these questions since the beginning. Lembre-se que o homem está fazendo essas perguntas desde o princípio. Listen to what Spirit of Prophecy says. Ouça o que o Espírito de Profecia diz. Man was to be tested and proven, O homem era para ser testado meaning at the tree of knowledge of good and evil. na árvore do conhecimento do bem e do If he mal. was to pass this test Se ele conseguisse vencer essa and tentação remain loyal to God, e permanecesse leal a Deus, after the trial, depois dessa tentação, God would not have let him continue to be tempted. Deus não deixaria mais com que eles fossem tentados. She says we were to be exalted as the angels Ela disse que nós estaríamos agora exaltando, assim in como os heaven, anjos, to be nos céus. equal with them.
e seríamos iguais a She eles. says if the holy pair would have been obedient, Ela disse que se o casal santo fosse obediente, the race would have been made equal with all the angels. a raça teria sido criada igualmente aos anjos. Isn't that amazing? Isso não é uma razão? The angels of God Os anjos de Deus are very close to him. são bem próximos de The Deus. rest of the universe O resto do universo has all kinds of civilizations in tem it. todas as outras civilizações. We know this because remember in Job, Nós sabemos disso porque lembre que em Jó, when Satan was going to God, quando Satanás foi a Deus and it said all the kings and sons of the universe came together, e disse que the todos sons of God, os reis e os filhos de Deus and estavam lá numa Satan reunião came representing earth. e Satanás foi lá representando a terra. That's how we know there's other worlds that God has created. Assim que nós sabemos que há outros mundos que Deus But you see, criou. God created you and me to be equal with the angels. Mas Deus criou você e a mim para sermos iguais aos anjos. Listen to this. He came to restore the defaced image of God and Ele to veio- raise him. Ele veio para restaurar a imagem distorcida de Deus. This is speaking of because of our fall and Jesus coming down. Está falando de por causa da nossa queda, Jesus veio aqui. And it says that we were to fill the courts of heaven E diz que nós vamos encher o espaço que está lá no céu. and to fill the places that Satan and his angels had lost. E preencher o espaço que Satanás e os seus anjos perderam. In short, Mrs. White says you are supposed to repopulate heaven. Em suma, Ellen White está dizendo que você é para repopular os céus. Ephesians 1:4 Efésios capítulo 1, verso 4. says that even as he chose us before the foundation of the world, Diz que ele nos escolheu antes mesmo da fundação da terra. we should be holy and blameless before him. Nós devemos ser imaculados e santos perante ele. I think this is amazing Eu acho isso incrível, because the Bible tells us porque a Bíblia me diz that God chose you que Deus escolheu você before the foundation of the world. antes da criação do mundo. He knew exactly who you were going to be Ele sabia exatamente quem você before seria he even created the world. antes dele criar a terra. The Bible also says in Isaiah 43 verse 7, A Bíblia também diz em Isaías 43, verso 7, everyone who is called by my name todos que são chamados pelo meu nome is created for my glory, é criado para a minha glória, whom I formed and made. que eu formei e aperfeiçoei. I think it's beautiful that we were created Eu acho lindo que nós fomos to criados glorify God. para glorificar a Deus. The Bible says in Jeremiah 29 verse 11, A Bíblia também diz em Jeremias 29, verso 11, for I know the plans for you, pois eu conheço os planos que eu tenho para você, says the Lord. diz o Senhor. Plans not to harm you, Planos não de maltratar você, não para but maltratar, plans for your future mas planos para o seu futuro, of hope. de esperança. Here's something that's interesting that comes from the patriarchs and prophets. Aqui é uma referência interessante também que vem de patriarcas e profetas. When God created Adam and Eve, Quando Deus criou Adão e Eva, when he created Adam, quando ele criou Adão, he said that he had brought Adam to all the animals. ele disse que ele mostrou Adão a todos os animais, And Adam is naming all the animals. e Adão está lá dando nome para todos esses animais. And this is when Adam notices that he doesn't have a mate for him. E é aí que Adão percebe que ele não tem uma companheira para ele. Mrs. White says in the patriarchs and prophets Senhora White diz em Patriarcas e Profetas that all the heavenly body que todo o corpo celestial could not make Adam happy. não poderia fazer com que Adão fosse feliz. As beautiful as heaven is, Por mais lindo que o céu é, she says that Adam could not be happy. ela disse que Adão não conseguia ser It feliz. was only after creating Eve Foi só depois de criar a Eva that Adam could have been truly happy. que Adão conseguiria ficar verdadeiramente feliz. I think that's amazing. Eu acho isso incrível. Because when God creates something, Porque quando Deus cria algo, it's perfect. é perfeito, It's beautiful. é lindo, It has no não flaws. tem defeito. Yet here God creates a perfect man Mas aqui Deus cria um homem and perfeito finds that it's incomplete. e ele vê que é incompleto o homem. You see, we need each other.
Você está vendo? A gente precisa de uns He aos created outros. us as social beings. Ele nos criou como seres sociáveis. When we feel isolated Quando a gente se sente isolado and by ourselves, e solitários, we aren't happy. a gente não está feliz. We can become depressed A gente pode se tornar deprimido very easily. facilmente. The reason I'm sharing this with you is because as church Eu members, estou compartilhando isso com vocês porque, como membros da igreja, make sure you're asking each other, how are you doing? tenham a certeza de que vocês estão perguntando uns aos outros. Be Está tudo genuine bem? with that. Sejam cuidadosos com isso. If you have children, Se vocês têm filhos, ask them how their well-being is pergunte a eles como está o bem-estar deles. and have those honest conversations E with tenham them. aquelas conversas sinceras com eles. Listen to also what it says in Patriarchs and Prophets. Também de Patriarcas e Profetas, outra citação. Actually, that was the quote that I just read to Na you. verdade, Sorry. essa foi a que eu acabei de ler. 1 John 3:1 1 João 3, verso 1, says, "Behold what manner of love this is, diz: contemplem, olha, that we should be called the sons of God." que ato de amor é esse, que nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Do you realize what an honor it is for you and I to be called the sons of God? Vocês têm noção de tamanha honra que é que nós podemos ser chamados de filhos de Deus? When you feel alone, Quando você se sente solitário, think of this. pense nisso. You Você are a child of God. é um filho de Deus. That is a massive honor in the universe. Isso é uma grande honra no universo inteiro. Listen to this. Ouçam Comes from isso. Desire of Ages. Vem de o desejado de todas as nações. By Das nações. Christ's life and death, Pela vida e morte de Cristo, he achieved more ele conquistou mais for the recovery of man pela restauração do homem and from sin. do pecado. It was Satan's purpose to bring an eternal separation between God and man. Era o plano de Satanás trazer separação eterna entre Deus e o homem. But in Christ, Mas em Cristo, we have become more closely united to him nós ficamos ainda mais unidos com Ele than if we have never fallen. do que como se nós nunca tivéssemos caído. Do you realize Vocês percebem que that Jesus Jesus will forever live with us viverá para sempre, eternamente conosco, in his human form, em sua forma humana, bearing the marks of his crucifixion on his hands? com as marcas dos pregos nas suas mãos. And all throughout the universe, E pelo universo inteiro, people will come up to you as pessoas irão até você and say, you, e falar: você, Jesus is connected to you. Jesus está conectado a você. Tell me about what it's like to be like Me Jesus. diz como é que é ser como Jesus. What an amazing honor. Que honra incrível. More so than if we had never fallen. Mais do que como se nós nunca tivéssemos caído. When we're talking in the great controversy about the fall of Satan, Quando a gente vê no grande conflito sobre a queda de Satanás, we talked a little bit about this the other night. a gente falou sobre isso um pouco outra noite. When he was sitting there telling all of the other angels, Quando ele estava lá conversando com os outros anjos, we don't need to follow God's nós laws. não precisamos seguir as leis de Deus. We can make our own Nós laws. podemos criar as nossas próprias leis. We can have our own A existence. gente pode ter a nossa própria We existência. can create our own happiness Nós podemos criar a nossa própria felicidade away from God. longe de Deus. The great controversy says when they stood before God O grande conflito diz que quando eles ficaram perante Deus and had to discuss their decision with God, e tiveram que explanar essa decisão, a decisão deles com God Deus, himself told the angels, Deus mesmo disse para os anjos: the only way you can have true happiness a única forma de você ter a verdadeira felicidade is to be obedient to the laws that God himself had made. é se você for obediente às leis que Ele mesmo criou. You see, if you distill down that law, Então, se você decidir não seguir essa lei, it's others focused. é focado em outras pessoas. The only way that we can be happy, A única forma de nós sermos felizes, truly happy, verdadeiramente is felizes, to keep that in mind, our relationship with each other, é guardar isso em mente, que as nossas relações, and to love each other amar os outros, more than we love ourselves. mas mais do que nós amamos a nós mesmos. Daniel 7:22 says, until the ancient days, Daniel 7, verso 22 diz:
desde os tempos antigos, and judgment was given to the saints. e o julgamento foi dado aos santos. We are the saints of the Most High. Nós somos os santos do Altíssimo. And it says that when that time came to possess the kingdom, Diz que quando o tempo veio de assumir o reinado, that this is the time that the devil will be judged. essa vai ser a hora que o Satanás vai ser julgado. It also says in Revelation 20:4 and 6 Também diz em Apocalipse 20, verso 6, that John the apostle had seen thrones in heaven. que o apóstolo João viu tronos no céu. The thrones that he saw in heaven and all the people sitting upon them E os tronos que ele viu no céu e as pessoas sentadas nesses tronos, says that he saw the people that sat on there that was given judgment to them. ele disse que as pessoas que estavam sentadas lá estavam sendo passados julgamentos para And eles. they shall be the priests of God, E eles seriam os pastores de Deus. and they shall reign with him 1,000 years. E eles reinarão com ele por 1000 anos. Who's going to reign with God for 1,000 years? Quem é que vai reinar com Deus por 1000 anos? That's us. Somos nós. Who John saw was us sitting on those thrones. Quem João viu foram nós, sentados nesses tronos. It is you that's given judgment É você que estará dando julgamento, estará during julgando those 1,000 years. durante o milênio. You know what? God is on trial. Sabe o que? Deus também está sendo julgado. You see, the devil came to God O diabo veio a Deus and he said he's not loving. e ele diz que Deus não é amável. His laws nobody can keep them. As leis dele, ninguém consegue He made guardá-las. these laws that are too hard. Ele criou essas leis que são muito difíceis. And so if God is on trial Então, se Deus está sendo julgado, and he's also the judge, e ele também é o juiz, that doesn't seem very fair, does it? isso não parece muito justo, não é? It wouldn't be fair if the judge was on trial Não seria- and the judge, Não right? seria justo se o juiz So guess what? fosse réu e A juiz ao mesmo tempo. third party Então, uma terceira pessoa gets introduced. é introduzida. That's us. Somos nós. We are the jury. Nós somos o júri. That's what the Bible describes. It says, "Know ye not that ye will judge the angels? É o que a Bíblia diz. Vocês não sabem que vocês também julgarão os anjos? How much more the things that pertain to this life?" Quanto mais as coisas dessa vida. The Bible says in Jude 6, A "And the Bíblia- angels which kept not their first estate, A Bíblia diz também em Judas, verso 6. and their habitation he hath reserved for an everlasting." Oh, you want me to repeat this? Or that? Oh, Jude 6. Judas 6. Sorry, there's only one chapter in Jude, so it's Jude Só tem 6. capítulo, então é Judas, verso 6. "And the angels which kept not their first estate," E os anjos que não guardaram o seu primeiro estado, meaning the fallen angels, os anjos caídos, they left their habitation in heaven, eles deixaram o seu habitat no and he céu hath reserved in everlasting chains, e reservaram correntes and they will be in eternas. darkness until the judgment day. E eles estarão acorrentados nas trevas até o dia do julgamento. Brothers and sisters, Irmãos, we nós get a chance temos a chance, in this great controversy nesse grande conflito, to be a judge. de sermos juízes. Listen to this. Ouçam isso. This comes from the desire of ages. Vem do desejado das nações. Satan's words, or the Savior's words, were of hope to his disciples. As palavras do Salvador, de Satanás, é que os seus discípulos, Right before he went to the cross, antes de Jesus ir para a cruz, and he was having a conversation with the disciples, ele estava tendo uma conversa com os discípulos. he was giving them hope. Ele estava dando esperança para eles. And he knew that they would be assailed by the enemy, they would be attacked by the enemy. E ele sabia que os discípulos dele seriam atacados pelo It inimigo. is Satan's craft, meaning his gift, Então, é o presente de Satanás, and he succeeds in when he makes depression. quando ele consegue deprimir as pessoas. His best tool against us A melhor ferramenta dele contra nós is depression. é a depressão. And she says, therefore, he started opening up to them Ela diz, portanto, ele começou a se abrir para eles. some of the truths of heaven. Ele começou a mostrar algumas verdades celestiais. And he began to talk to them about who he was going to go build a place for them. E ele começou a falar quem iria construir um lugar para eles. And he turned their thoughts to heaven. E ele desvirtuou os pensamentos deles para os céus. What that tells me
o que isso me diz aqui? is when you're feeling down, Quando você está se sentindo para baixo, when you feel depressed, quando você está se sentindo deprimido, think of who you are. pense em quem você é. Think of the position that God has given to you Pense na posição que Deus está te dando. and turn your thoughts towards heaven. E foquem nas coisas celestiais. There's many people in the Bible that suffered from depression. Tem várias pessoas na Bíblia que sofreram. Read de the depressão. books or the books that David wrote. Leiam os livros que Davi escreveu, In alguns Psalm salmos. 77:4, Em Salmo 77, verso 4, he said, "I can't even open my eyelids. ele disse: eu nem consigo abrir os meus cílios. I'm so troubled I can't even speak." Eu estou tão angustiado que eu não consigo nem falar. You can read many examples of David and his depression. Você pode ler vários salmos But in his depression, he depended upon God. de Davi com depressão, mas na depressão dele, ele sempre se dependia de Deus. And you know what's amazing? E sabe o que é incrível? He sang praises to God. Ele está louvando a Deus. Why do you think we need to sing praises to God? Por que você acha que a gente deve louvar, cantar louvores a Deus? Why do you need to tell God he's amazing? Por que a gente tem que dizer a Deus que Ele é incrível? Does God need to hear that? Deus precisa ouvir isso? Why is God asking us always to praise him? Por que Deus está sempre nos chamando para louvá-lo? The reason is it psychologically does something to us. A razão é porque isso faz algo psicologicamente When we conosco. speak positively, Quando a gente fala positivamente, it changes our emotions. isso muda as nossas emoções. David constantly was sad. Davi estava constantemente triste, But when you read the Psalms, mas quando você lê os Salmos, notice how he always says, percebe como ele sempre diz: God, you are amazing. Deus, tu és incrível. I feel like dirt, Eu me sinto como sujeira, but God, you are amazing. mas Deus, tu és You are the biggest inacreditável. God, the strongest God. Você é o maior e Deus mais forte. When you say that, Quando você diz essas coisas, you will begin to change você vai começar a mudar the things in your mind. o seu cérebro, Do you remember the story of a sua Elijah? mente. Vocês lembram da história de Elias? I often think, wouldn't it be awesome to see fire come down from heaven? Eu sempre penso, nossa, não seria incrível você ver o fogo descendo do céu? If we lived back in that time, Se a gente vivesse naquela época and I was to get on my hands and knees right now, e eu tivesse que me ajoelhar agora and mesmo, fire was to come down off from heaven and burn something up right here, e o fogo viesse do céu e queimasse algo bem aqui, would you be amazed? você ficaria extasiado, Right? certo? I would. Eu ficaria. Did you know right after this, Vocês sabiam que logo após isso, right after he called fire down from heaven, bem depois que Deus jogou o fogo do céu, Jezebel got upset at him. Jezabel ficou decepcionada com ele. And she said, I'm going to kill you. E ela disse: eu vou matá-lo. You know what he did? Sabe o que ele fez? He ran for 40 Ele days. fugiu por 40 dias. He was so tired Ele estava tão cansado that an angel came and cooked him a meal. que um anjo veio e cozinhou para ele. And he laid his face on the ground and he said, God, take my life. I want to die. E aí ele deitou o seu rosto prostrado no chão e disse: Deus, por favor, tira a minha vida, eu quero morrer. Go read the story. Pode ler a história. I think it's amazing how God answers him. Eu acho que é incrível como Deus responde a ele. He says, Elijah, Ele diz: Elias, what are you doing? o que você está fazendo? And Elijah answers him, E Elias responde: God, I'm the only one. Deus, eu sou o único. There's no one else out here. Não tem mais ninguém aqui nessa I'm the terra. only one that believes in you. Eu sou o único que crê em ti. And you know what God told him? E sabe o que Deus disse para ele? I have 7,000 people Eu tenho 7.000 pessoas who have not prayed or bowed to Baal. que não se curvaram diante a Baal. Brothers and sisters, there's many examples of people in the Bible Irmãos, há vários exemplos de pessoas who na have been Bíblia depressed. que ficaram deprimidas. Listen to this quote from the Spirit of Prophecy. Ouçam essa referência do Espírito de profecia. When Jesus went to the Garden of Gethsemane, Quando Jesus foi ao jardim do Getsemane, this is what Mrs. White says. é isso que a senhora White disse. Jesus had been earnestly conversing and instructing his disciples. Jesus estava cuidadosamente conversando e instruindo os seus As he neared discípulos. Gethsemane, Mas ao chegar no Getsemane, he became strangely silent. ele começou a ficar estranhamente silencioso. His disciples were E perplexed, os discípulos ficaram perplexos. and they wanted to know why the master seemed so sad. Eles queriam saber por que o mestre parecia tão triste. Listen to what this says. They had frequently seen him depressed.
Ouça o que diz essa parte. Eles frequentemente haviam visto ele deprimido. Frequently seen Jesus depressed. Frequentemente haviam testemunhado ele deprimido. I want you to think about that. Eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso. Jesus frequently depressed. Jesus frequentemente deprimido. Brothers and sisters, Irmãos, Jesus knows what you're going through. Jesus conhece o que você está passando. He went through everything you went through. Ele passou por tudo que você está passando. There's many examples of these people that have had depression. E há vários exemplos de pessoas que tiveram depressão. Listen to this. Escutem isso. Deuteronomy 31 verse 8. Deuteronômio 31, verso 8. It is the Lord who goes before you. É o Senhor que vai antes de ti. He will be with you. Ele estará He contigo. will not leave you, Ele não te deixará, nor forsake you. nem esquecerá de você. Do not be dismayed. Não se desencorajem. God has promised, Deus nos prometeu, as alone as you feel, quanto mais solitário você se sente, He will never leave you. Ele nunca vai te abandonar. He will never forsake you. Ele nunca vai te esquecer. You remember the story right after Jesus was crucified? Vocês lembram da história bem logo após Jesus ser crucificado? And all of the disciples were E depressed. todos os discípulos estavam deprimidos. And the two disciples that were walking to Emmaus, the road to Emmaus, E dois discípulos que estavam voltando para Emaús, so depressed tão deprimidos, that Jesus was walking with them que Jesus estava andando do lado deles, and they couldn't even see Jesus. e eles não conseguiram nem ver Jesus, They nem did not reconhecer. recognize him. Eles não reconheceram ele. He started talking to them about who the Savior was. E aí ele começou a falar para eles sobre quem é o Salvador. Once they understood the mission of E Jesus, quando eles entenderam a missão de Jesus, brothers and sisters, their mood changed. irmãos, o ânimo deles mudaram. They completely were filled with so much Eles happiness. estavam completamente enchidos de tanta alegria, It said their hearts burned within them. que diz que o coração deles ardeu como fogo. Brothers and sisters, you are a Christian. Irmãos, vocês são cristãos. Do we not believe in a risen Christ? A gente não crê em um Jesus ressurreto? Do we not walk around and have happiness about this amazing Savior of ours that was risen? A gente não fica feliz sabendo que a gente tem esse Salvador que ressuscitou? If you ever feel depressed, Se você alguma vez se sentir deprimido, spend time thinking of Jesus at the cross. passe um tempo pensando em Jesus na cruz. And then spend time thinking of Him risen. E passe um tempo pensando nele ressuscitando. He's given us a new life, Ele nos deu uma nova a vida, new chance. uma nova chance. He was a conqueror for us, Ele foi um conquistador por so nós, that we have an opportunity to live with Him forever. para que nós temos a oportunidade de And viver brothers com Ele and para sisters, sempre. we will be closer to Jesus E irmãos, nós estaremos mais próximos de Jesus than anyone else in the do que universe. qualquer outro ser no universo. That Esse, should make you happy isso deveria te tornar feliz, inside. te deixar feliz por dentro. We're going to have a song Nós vamos ter agora uma música, uma mensagem musical. at the very end. Are we? Não vale a pena viver sem Jesus. Ao seu lado é o melhor lugar. Quando a vida parece não ter mais solução, Ele ainda tem o melhor pra te dar. Escolha fazer o que Deus quer e serás feliz. Escolha viver com Jesus todo o tempo.
escolho hoje mesmo viver pro Senhor. Viva a vida perdoado por Jesus e receba o seu sacrifício na cruz. Ele quer te salvar, basta só se entregar. Seu amor já provou, suas feridas curou. Escolha hoje mesmo Jesus e serás feliz. Todo tempo aceite o amor que na cruz já provou. Escolho hoje mesmo viver pro Senhor. Seja fiel e confie no Senhor. O que Deus tem pra você será sempre o melhor. Escolha fazer o que Deus quer e serás feliz. Escolha viver com Jesus todo o tempo. Aceite o amor que na cruz já provou. Escolho hoje mesmo viver pro Senhor. Escolho hoje mesmo viver pro Senhor. Amém. What a beautiful song. Que linda canção. I only was able to have translated the last sentence. Eu só pude ser traduzido a última frase. But choose you this day Mas escolher esse dia to serve the Lord. para servir ao Senhor. Let us bow our heads for a word of prayer. Vamos curvar as nossas frontes para uma oração. Dear gracious Heavenly Father, Querido gracioso Pai, we thank you nós lhe agradecemos for the opportunity to worship you, pela oportunidade de louvá-lo, to come to a church, de vir a uma igreja to discuss these e topics. discutir sobre esses temas. But we know, Lord, Mas nós sabemos, Senhor, that you are a mighty God. que o Senhor é um Deus poderoso. And we know that you see every teardrop E that nós falls from our face. E nós sabemos que você conhece toda a lágrima que escorre do nosso We rosto. know that you are there Nós sabemos que o Senhor está lá to wrap your loving arms around us. para nos abraçar. We thank you Nós lhe agradecemos for your love. pelo seu amor. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém.